de estar verdadeiramente buscando a excelência de Cristo para todo o nosso tempo, porque Ele é que nos mantém de pé, Ele que verdadeiramente nos permite, estarmos mais aqui. A gente fica feliz de poder ter a oportunidade de trazer um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração para os irmãos essa noite. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem perca de tempo, que os irmãos abram na carta de Hebreu 12. Aleluia. Carta de Hebreu, capítulo 12. Amém? Uma passagem, o qual já conhecidos de muitos. Meu esposo já pregou, o irmão Mateus já pregou. Vamos ler em nome de Jesus. 12 do 1 até o 11. A palavra do Senhor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, os pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exaltação que argumentava convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele forem repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Porque que filho há de quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois também bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para viveremos? Portanto, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrija como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, já por essa mensagem, o qual o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, através dessa mensagem, nos ensinar e nos trazer cada vez mais próxima de Cristo. Como o Pai verdadeiro, aquele que corrige o Filho. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga aos nossos corações, Pai, não aquilo que eu tenho para falar a teus filhos que estão aqui presentes, mas aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo tem revelado a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco, Pai. Se revele a cada um, Pai, conforme a tua vontade. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor tem algo para dizer para algum de nós. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Irmão,
irmãos, é uma carta, né, maravilhosa. Eu confesso para os irmãos que eu já tinha lido, sim, Hebreu, mas tem umas 2 semanas que eu comecei a estudar Hebreu. Eu falei, Senhor, como o autor realmente exalta assim, o nome de Cristo, como ele realmente representa quem foi Cristo às nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, estar cada vez mais presente. A Bíblia, ela, de várias formas, né, ela nos mostra, ela nos traz a expressar o seu reino, a expressar o seu evangelho. E na carta de Hebreu não é diferente. Aqui a gente tem uma carta, o qual foram lidos 11 versículos. E ele está dividido aqui em 2 partes. Se a gente pegar de 1 a 3, ele fala de quê? De uma representação de uma corrida. E do 4 ao 11, de uma correção, de uma disciplina. Então, quando a gente lê Hebreus, a gente vê realmente o quanto o autor ele vem mostrando o quanto Jesus é superior a todos esses heróis, o qual a gente conhece no capítulo 11. E aqui, quando a gente entende que o livro de Hebreu foi escrito para quem na época, né? Foi ali para o povo judeu que já tinha se convertido, né, para o cristianismo, mas de alguma maneira, devido às perseguições, devido às dificuldades, se você estudar o capítulo 10, você vai ver que o autor ele já vem trazendo algumas alertas. Alguns deles já estavam desistindo do cristianismo, já estavam voltando às práticas do judaísmo. Então essa carta ele vem justamente, quando ele termina o capítulo 10, aí o que ele faz no 11? Ele começa a expor os heróis da fé, o qual nós conhecemos. Ele começa realmente a expor a vida daqueles homens que, sem ter Cristo, como nós temos hoje, venceram todos pela fé. Então ele coloca justamente, quando a gente começa aqui no versículo, ele coloca portanto. Então quando ele está falando de portanto, ele está falando justamente portanto o quê? Nós. Então não era só para aquelas pessoas. O autor também ele se inclui. Nós que estamos o quê? Estamos rodeados uma tão grande nuvem de testemunho. Quem é essa nuvem de testemunho, irmãos? Justamente esses heróis da fé. Abel, Moisés, Abraão, Sara, Rabi, todos esses heróis. Então, eu e você, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. E quando o autor ele representa aqui, né, como uma corrida, ele vem falando justamente de quê? De uma plateia. Quem é que está esperando eu e você lá no final dessa corrida? Esses heróis. Esses heróis, ele é tão profundo que eles é o que mais quer que a gente verdadeiramente, irmãos, chegue ao final dessa corrida. Por quê? Porque quando a gente lê lá no capítulo 11, 40, o que ele diz? Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para eles, sem nós não fôssemos aperfeiçoados. O que ele está dizendo? Que ele está esperando verdadeiramente eu e você. Quando essa corrida verdadeiramente finalizar, ele diz que tem algo melhor. O que é esse algo melhor, irmãos? Nós sabemos que a vida é eterna, sem dor, sem sofrimento. Então, quando a gente pensa, né, numa corrida, o que o autor aqui ele coloca? Deixando todo o embaraço e pecado. Quando você busca a entender, né, aqueles que os esportistas, né, da vida aí, ele está falando não de uma corrida de tempo, não aquele que chega primeiro, não, aquele persistente, aquele que vai dar todas as voltas, mas que vai chegar até o final. E muitas das vezes, quando a gente percebe isso, a gente tem o quê?
de se dispor de quê? Dispor de tudo que está nos pesando. Imagine aí a gente pensando, né, as irmãs aí pensando em correr de salto. Não tem como, não. Você tem que estar confortável. Você precisa realmente estar, nada que te atrapalhe. Você precisa. E quando a gente traz para o mundo cristão, o que está nos impedindo a continuar no Evangelho? O que está impedindo a mim e a você? A gente tem que deixar, irmão. E quando ele fala aqui de embaraço, então ele está falando que não é, ele não fala só de pecado, ele fala embaraço e pecado. Por quê? Porque embaraço são as coisas boas, aquelas coisas que o próprio apóstolo Paulo diz, tem coisas que até te convém. Mas se for para tirar o foco do Evangelho, se for para tirar o foco de glorificar o nome do Senhor Jesus, você tem que deixar de lado. E muitas das vezes, irmãos, é uma festividade com a família, muitas das vezes é um jogo de futebol, muitas das vezes é uma série, são algo, que coisas boas, que coisa que você ali, você não vê pecado, você não vê nada demais, mas a partir do momento que está tirando você do foco, ele está dizendo, você tem que abandonar, você tem que deixar. E isso, eu e você, nós precisamos entender por que o escritor de Hebreu, ele, sabe assim, ele coloca isso novamente, porque ele viu lá no capítulo 10, as pessoas deixando o Evangelho, deixando, sabe assim, não, precisando voltar para as práticas do judaísmo novamente. E da mesma forma é hoje, irmãos. Infelizmente a gente encontra um Evangelho, sabe, muito pode tudo. Não, o Evangelho de Cristo continua o mesmo. O Evangelho de Cristo não mudou. Nós precisamos tirar tudo que nos impede de estar com Cristo. Nós precisamos realmente tirar tudo para que a gente chegue no final dessa corrida. E como que ele fala? Por que ele fala? E os embaraços de pecado. E a gente sabe também os pecados. Muitas das vezes os pecados, a prática do homem velho. Você tem que abandonar essas coisas para que não permita que você continue nessa caminhada, continue realmente no foco dessa corrida. E aí ele diz mais: que tão perto nos rodeia e corramos com que? Com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira, irmão, que está proposta para mim e para você? É de chegar até o fim. Por que ele fala de uma nuvem de testemunha? Ele está dizendo assim: olhe para esses homens que já chegaram. Olhe para esses homens que conseguiram. E mesmo assim, irmãos, eles foram até o fim e não conquistaram o quê? A promessa. Eles não chegaram a ver o Cristo. Eles viviam todo o tempo a busca o quê? Da espera do Messias. E eles não encontraram. Eles não presenciaram a vinda do Messias. Mas ele está dizendo: seja paciente. Irmãos, eu não tenho como ser paciente se eu não conheço a Cristo, irmão Mateus. Eu não tenho como ser paciente, pastora, se eu realmente não colocar minha vida todo o tempo aos pés do Senhor Jesus. Eu não tenho como ser paciente se eu não conheço essa Escritura, se o meu dia a dia é trabalho, é casa, sabe, é tudo, menos ler a palavra do Senhor. O que é ser paciente? É você realmente despojar das coisas do mundo. Porque, como diz a própria Bíblia, há tempo para todas as coisas. Então eu preciso realmente fazer esse tempo. Quando ele fala dessa corrida, o que um treinador faz com o seu corredor? Todo o tempo ele busca aquele treinador estar o quê? Atento às barreiras, atento aos caminhos que ele pode encontrar dificuldade. Então, por isso que ele fala: seja paciente. Então, nós precisamos o quê? Da mesma forma que um corredor, ele precisa cuidar de si, ele precisa cuidar do seu corpo, ele precisa realmente cuidar da sua mente, para que ele esteja realmente com um foco na linha de chegada. Eu e você, nós necessitamos
cuidar sim de nós, desse templo do Espírito Santo, para que a gente chegue a este final, a essa reta final. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É fácil, irmãos, fazer isso? Não é fácil. Porque se a gente olha para esses heróis da fé, a gente sabe que nada para eles foram fácil. Mas eles foram persistentes, pastor. Eles não desistiram. Por que o escritor de Hebreu coloca aqui, né? E fala que tantos outros não foram citados. Porque esses homens não desistiram. Esses homens passaram pelo que passaram e não desistiram. Então, para que eu e você venha verdadeiramente não desistir, nós temos uma linda resposta. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, ele fez o quê? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai. Ele está dizendo para mim e para você: eu sei o quanto é difícil. Eu sei que muitas das vezes a enfermidade bate. Eu sei que muitas das vezes o desemprego bate. Eu sei que muitas das vezes a gente faz uma prova e a gente não consegue passar em um concurso, passar em algo que você queria muito. Mas ele está dizendo: mais difícil foi para Jesus. Se quando olhamos para a cruz, irmãos, era, sabe, a cena mais envergonhada era o quê? Um homem ser exposto à cruz, nu, e ele não suportou. Ele não se preocupou com a chicotada, ele não se preocupou com as palavras, ele não se preocupou com os cuspes, não, tudo isso. Por quê? Porque ele olhou para mim e para você. Então, quando olhamos para Jesus, a nossa luta, irmãos, é bem pequena. Quando nós olhamos para a cruz, a nossa luta parece um nada diante de que Cristo passou. E ele diz mais: onde ele está agora? À destra do Pai. Fazendo o quê? Preparando um dia a minha e a tua chegada. Irmãos, ele não ficou pregado naquela cruz. Ele não ficou enterrado dentro daquele buraco, não. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Para quê? Para que eu e você estivesse aqui essa noite. Para que eu e você hoje tivesse saúde. Para que eu e você hoje pudesse realmente ter, sabe, o fôlego de vida, mesmo na dificuldade. Mas ele fez isso por mim e por você. Aleluia. Ele diz mais: considerai, pois, aquele que suportou tais condições. Irmãos, que esse versículo 3 possa estar selado na mente e no coração de vocês. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A gente tem que considerar tudo que Cristo passou. A gente verdadeiramente precisa, irmãos, necessitamos olhar para Cristo. Como é maravilhoso você poder mergulhar, sabe, nas Escrituras. Como é maravilhoso você poder mergulhar nas Escrituras e saber que de Gênesis a Malaquias, Jesus Cristo era apresentado como sombra. Jesus Cristo estava ali todo o tempo na Bíblia, mostrando aquele povo que o esperava. Como diz o próprio Isaías, que profetizou sobre Cristo, todos eles, irmãos, esperavam Cristo. Todo o tempo Deus relatou a respeito de Cristo. E esses heróis da fé, ele sabia dessa promessa. Ele sabia que essa dor que ele estava passando, que todas aquelas dificuldades era passageira. E eu e você hoje, nós já temos o Cristo. Eu e você hoje o Espírito Santo veio fazer morada dentro de mim, de você, irmão. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que eu e você nunca ficaria só. E aí ele diz mais:
Então a gente vê aqui o que ele representando. Então que a gente possa entender que o Evangelho verdadeiramente é uma corrida. Não é uma corrida para quem chega primeiro, não, irmãos. Não tem um auditório lá lutando, sabe, querendo que a Raíssa chegue primeiro com o Cauê, o pastor Rosildo chegue primeiro com o meu esposo. Não, essa plateia está lá querendo que todos nós chegamos ao fim da corrida. Amém. Todos nós chegamos, porque quando a gente verdadeiramente, quando Jesus Cristo fazer com que todos nós estivermos lá, irmão, é uma grande festa que Jesus está preparando para mim e para você. E para uma festa que vai durar dias, não, é uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem enfermidade, irmão, sem falta de desemprego. Não, tudo isso vai passar. Então creia nisso, olhe para Jesus e lembre que a promessa é certa. Essa promessa foi deixada para mim e para você. Prevalecer na fé, prevalecer realmente no caminho, prevalecer realmente nessa meta o qual Deus nos coloca, irmãos. E como que eu vou conseguir? Como que você vai conseguir? Olhando para o próprio Cristo, olhando para o sacrifício dele, o qual suportou, não se envergonhando, mas sim, ele venceu para que nós verdadeiramente estivéssemos aqui. Amém. Quando ele chega no 4 ao 11, ele vai nos fazer o quê? Ele vai nos disciplinar. Ele coloca como realmente uma disciplina, né, de um pai para com o filho. Ele, olha o que o 4 diz: ainda não resistis a teu sangue, combatendo contra o pecado. O que ele está dizendo com isso, irmão? Eu sei que há dificuldade, sim. Só que ainda não chegou a nós dar a nossa vida por alguém como Cristo fez. Então, o escritor de Hebreu, ele está deixando aqui bem claro que muitas das vezes a gente passamos por dificuldade, e se for da vontade de Deus, a gente pode verdadeiramente estar passando por uma dificuldade a ponto de a nossa vida ser entregue por alguma coisa. Então, ele simplesmente está alertando. Eu sei que está difícil, eu sei que está difícil. Quando a gente olha para Estevão era um jovem, irmãos, e a vida dele foi dada ali como jovem. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho. Então ele está dizendo assim: eu sei que é dificuldade, sim. Eu sei que não é fácil essa corrida, é difícil de manter. Mas quando nós olhamos para Cristo, fica um pouco mais leve, fica um pouco mais suportável, porque a gente sabe o quê? Que nós não estamos sozinhos. Aí o versículo 5, ele começa, né? E diz: e já vós esqueceste da exortação que argumentava convosco com os filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então aqui ele está citando justamente, né, Provérbio 3, 11 e 12. Quando você volta lá em Provérbio, é justamente o que ele vem falando. Então a gente entende aqui que a correção, irmão, muitas das vezes dói, mas você só é corrigido porque você é amado. Amém? A gente, nem um pai corrige um filho porque quer ver ele se dando mal. Não. Um pai só corrige um filho porque ele já tem experiência, ele já passou por aquelas fases e ele consegue enxergar aquilo que o filho não está enxergando. E ele está dizendo o quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele e açoita a qualquer que recebe por filho. O 7. Se suportarem a correção, Deus trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? É o que a gente está dizendo. Então, qual que é o filho que o pai simplesmente tem e deixa por aí? Infelizmente, no dia de hoje, né, é muito difícil
quando fala aqui dos açoites, das correção, porque hoje está tudo diferente, pastor. Na minha época, eu sei que quando meu pai estava conversando com uma visita dentro da sala, ficavam um do lado do outro. Se nós passássemos no meio dele, sem pedir licença, sem meu pai permitir, podia saber o que ia acontecer. Então, tipo assim, era um respeito, por quê? Porque havia correção, era um respeito com os filhos de... Hoje não, parece que é diferente. Parece que é o filho que tem que dar ordem no pai, porque o mundo é assim. A própria sociedade é assim. Se você dá um tapa no seu filho e seu filho for à delegacia, a denúncia, automaticamente corre o risco do pai ser preso. Porque não pode mais corrigir o filho com açoite, não pode mais dar um tapinha no filho, não. Então ele está falando justamente naquela época, tá, irmão? Porque se a gente for pegar a época de hoje, está tudo diferente. Então eu lembro o quanto, sabe assim, meu pai conversava muito com a gente, olho no olho, de realmente da gente não poder nem cumprimentar uma visita se ele não permitisse. Então ele está dizendo assim, o pai terreno, que corrige seu filho, imagine o pai, irmão celestial. Imagine Deus realmente quando está corrigindo, quando está puxando o nosso tapete. Quando a gente lembra, né, do Antigo Testamento, quando a gente pega lá a estudar verdadeiramente a vida daquele povo hebreu, que Jesus Cristo, o próprio Deus, muitas das vezes levantava um outro povo para corrigir o seu povo, para quê? Para que ele voltasse ao primeiro amor. Então o pai, ele justamente, ele faz o quê? Ele corrige porque os ama. O 8 ele diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o que? Bastardo e não filho. Então, irmãos, o que ele está querendo dizer assim? Se você não é corrigido, se você não... Vamos trazer agora para o mundo espiritual, para o mundo, sabe assim, para o evangelho. Quando a gente não é confrontado, irmão, quando a gente não é confrontado com o nosso pecado, muitas das vezes a gente tem que rever os nossos conceitos, colocar o nosso joelho no chão e ver como está a nossa vida. Porque se as coisas estão tudo muito bem e você não percebe mais que pecado é pecado, há muito tempo que Deus deixou você para trás. Então isso é uma correção, isso é realmente uma disciplina para que você e eu, a gente possa avaliar a nossa vida, como está a nossa caminhada, para que a gente chegue no final dessa corrida, como está realmente o nosso treinamento, como que eu estou me comportando, como eu estou realmente sendo direcionado na minha vida. Então ele está dizendo, é bem forte esse versículo, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Por que as coisas acontecem com a minha vida e a sua, muitas das vezes? Por que a gente, às vezes, precisa passar por dor, precisa passar por dificuldade? Porque muitas das vezes a gente está deixando verdadeiramente o Pai de lado. A gente está deixando realmente a nossa vida espiritual bem para depois, quando der. Não, irmãos. Busque a viver uma vida com excelência. Busque a viver porque como esses homens, como esses heróis da fé que nem conseguiram a promessa, eles nem viram a promessa, eu e você nós já vimos. É tanto que ele fala para olhar para Cristo, para olhar verdadeiramente para a crucificação de tudo que Cristo passou. A minha vida e a sua tem que ser verdadeiramente avaliada em todo o tempo. Por quê? Porque como a gente leu no capítulo 1, muitas das vezes o próprio embaraço nos afasta da presença de Deus. Muitas das vezes o que a gente acha que é muito bom está nos dispersando do Evangelho, está nos distanciando. Quantas das vezes, irmãos, a gente tem visto aí a gente está passando por uma época aí, né, difícil, o qual durante alguns anos,
acabou a pandemia, a gente ouviu o quê? A guerra contra a Ucrânia, agora a guerra contra os Israel. Então é guerra em cima de guerra, situação em cima de situação. E aí você olha para o Brasil, não, o Brasil teve a pandemia, mas o Brasil, graças a Deus, estamos distantes de uma guerra. Mas quando a gente olha para o mundo espiritual, a nossa guerra é todos os dias. A nossa guerra é persistente, porque os manjares, irmãos, estão muito presentes nas nossas casas. Através de quê? Através do seu próprio celular. O que Jesus Cristo diz? Você não precisa fazer o ato acontecer para você estar pecando. Você apenas precisa desejar. E quando você abre seu celular e que você se permite a fazer parte de escarnecedores, a ver coisas que você não devia, a ter no seu celular aquilo que não devia, a sua esposa não pode ver o seu celular, o seu esposo não pode ver, os seus filhos tudo tem senha. Por quê? Como que há isso? Se a vida cristã, principalmente dentro de uma família, ela tem que ser uma vida aberta. Ela tem que ser uma vida realmente que um precisa do outro. A gente precisa estar segurando na mão dos nossos filhos todo o tempo. A gente precisa estar corrigindo os nossos filhos todo o tempo, como diz esses versículos. Se nós, como pai, nós necessitamos dessa correção, nós necessitamos estar fazendo com que os filhos estejam sempre perto de nós. Imagine, irmãos, o nosso Pai Celestial, como Ele deseja, como Ele almeja que a gente esteja próximo dEle, como que Ele anseia para que a nossa vida esteja diante do altar dEle todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Amém. O 9 diz: além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos. O 10 diz: porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parecia, mas este, para não proveito, para sermos participantes da santidade. O que ele está dizendo? Na verdade, com tão pouco tempo, ele nos traz aqui a correção para que sermos participantes da sua santidade. Como a Bíblia nos diz, irmão, sem santidade ninguém vai ver a Deus. E nossa santidade é uma constância, é todos os dias. E eu não tenho como santificar a minha vida, irmãos. Me perdoe o que eu vou dizer aqui. Eu não tenho como santificar a minha vida vindo apenas um dia no culto e abrindo essa Bíblia apenas um dia no culto. Um domingo, pastor. Eu só tenho um domingo para ver o culto? Sim, eu só tenho um domingo. Mas eu preciso todos os dias me alimentar dessa palavra. Eu preciso verdadeiramente fazer com que Cristo venha abrir meus olhos todo o tempo, porque eu preciso continuar na corrida. Eu não quero me desanimar. Nós não devemos, irmãos, de forma nenhuma fazer com que as coisas boas que o mundo nos apresenta como bom nos distancie da presença de Cristo. Nós precisamos ser muito atentos. Por que ele traz? Por que ele traz realmente esse texto? Para quê? Porque eles viram esses irmãos, o qual ele já tinha se convertido ao cristianismo, ele já tinha uma vida, pastor, um caminhar com Cristo, mas devido ao quê? Devido à dificuldade, com medo de morrer pela perseguição que estava acontecendo, né? Então, com medo de morrer, então eles estavam o quê? Até voltando às práticas novamente. Então, o escritor de Hebreu, aí ele, depois que ele sai do capítulo 10, ele começa justamente a falar do capítulo 11, o qual a gente conhece, pela fé. Então tudo é pela fé, irmãos. Esses homens conquistaram, e ele disse: muito mais eu e você hoje podemos conquistar, porque hoje nós temos já a promessa. Hoje a promessa já veio para nós. Hoje a gente não vive só, a gente vive realmente, irmão, sendo morada do Espírito Santo.
dentro de 4 paredes. Não. A sua vida para Deus tem que ser testemunho em todos os lugares que você vai. Nós temos o quê? Que sermos a carta lida. Sabe, a Bíblia lida, irmãos, por outras pessoas que não conhecem a Cristo. Eu e você, nós precisamos realmente, sabe, brilhar para o mundo. A gente não precisa estar cheio de glitter, não, pastora. A gente precisa ter um caráter cristão. A minha e a sua vida precisa ter um caráter cristão. Para quê? Para que a gente mantenha verdadeiramente nessa corrida, amém? E quando ele vem para o 11, ele diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por elas. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que a correção dói. Quantas vezes as mães que estão aqui, né? A gente já, sabe, corrigiu o nosso filho e muitas das vezes a gente se sente mal, porque a gente sabe que mais nós precisamos. Então muitas das vezes a gente está achando que é triste, tipo assim, não parece com alegria. Mas o que o escritor de Hebreu está dizendo? Mas se você não é corrigido, você não é filho, você é bastardo. Se você não é corrigido, irmão, você não é filho, você é bastardo. Quem de nós pais aqui, que nos já realmente corrigiu nosso filho todo o tempo, deixando muitas das vezes ele chorar no quarto o tempo inteiro, deixando ele sem ver uma televisão, deixando ele sem ver um celular, deixando ele sem ir para algum lugar? Por quê? Porque o amamos. E nesse momento, nesse cenário, é um cenário de tristeza, porque nós como pai, a gente se sente que está doendo, a gente sabe que ele está sentindo doído, e muitas das vezes é comigo e com você. Deus sabe que vai doer, irmãos. Muitas das vezes as coisas acontecem na minha e na sua vida, Deus tem a certeza que vai doer, mas é necessário, é preciso. E quando a gente é corrigido, ele diz o quê? Mas depois produz o quê? Fruto. Quantas das vezes a gente dá um tapinha na mão de uma criança, como está aí, né? O Francisco aí nessa idade, você dá um tapinha e fala assim: ó, não mexa ali, porque se você mexer da próxima vez, vai acontecer o quê? Você vai apanhar de novo. Então, se doer, o que ele vai falar? Na hora, ele sentiu a dor. Mas na hora que ele for fazer novamente, eu já não vou tocar mais. Então, mesmo assim é comigo e com você, irmão. Quantas vezes a gente vê, falando no mundo espiritual, falando no evangelismo, quantas das vezes eu e você já buscamos a Deus porque alguém estava enfermo? A gente busca muito mais quando você está desempregado. Então muitas das vezes quando a dificuldade vem, é o pai falando assim: filho, você precisa voltar, porque senão você vai chegar lá na frente e você vai desistir. Irmãos, Deus é tão perfeito nas nossas vidas, que muitas das vezes a gente busca por um emprego melhor, e aí ele fala assim: não, ele até abre uma porta, só que aquele emprego melhor, pastora, já me dá condições de viajar mais, e agora os domingos nenhum mais eu estou na igreja. E aí eu e você, a gente não percebe isso. A gente não percebe o quanto a gente está o quê? Se afastando da presença de Deus. Eu louvo a Deus, né, pela minha vida, pela vida do meu esposo, que a gente ama, irmãos, viajar. A gente ama sim sair alguns dias de férias. Mas o que faz a gente, né, filho, assim que a gente chega no lugar, procurar uma igreja, para realmente agradecer a Deus por Ele estar nos dando
essa oportunidade. Para realmente estar agradecendo a Deus, porque se a gente conseguiu viajar, é porque Ele preparou isso pra gente. Mas Ele também está fazendo o quê? Abrindo porta para que você conheça outras pessoas que também vão morar no mesmo lugar que você. Então, por mais, irmãos, que você tenha uma condição sim de sair nos dias de férias, mas louve ao Senhor, porque Ele está te dando essa oportunidade. Tudo que eu e você faz, irmão, tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu e você faz, irmãos, que tirar a essência de Cristo, o qual Ele está dizendo aqui, Ele é o herói dos heróis da fé. Ele é o herói, Ele é o supremo, Ele é o superior. Por quê? Porque Ele que fez o sacrifício perfeito. O sacrifício não precisa mais ser feito, irmão. Eu e você não precisa mais de um tempo para orar. A gente não precisa de um espaço, de um lugar, não. Nós apenas precisamos querer orar, querer estar na presença do Pai. Nós precisamos ansiar pela presença do Pai todo o tempo. Então, que essa noite, diante desse texto, eu convido você a orar não só o capítulo 12, mas orar a se mergulhar nessa carta de Hebreu, como mostra a excelência de Cristo, como representa Cristo realmente como o nosso superior, irmãos. Da mesma forma que a gente deseja muito, irmãos, muitas das vezes, saciar, como diz o pastor, naquele churrasco, né, pastor? Que você queira saciar com as Escrituras. Porque só assim você vai vencer as batalhas, você vai vencer seu casamento, você vai vencer o seu emprego, você vai vencer aquele patrão que muitas das vezes pega no seu pé. Só com as Escrituras, só com o ensinamento de Cristo, só olhando para Cristo, você vai vencer a enfermidade, você vai vencer até a preguiça, irmãos. Porque muitas das vezes nós temos preguiça, nós queremos chegar em casa. Eu sei que está cansado, eu sei que está difícil. Nós queremos chegar em casa e simplesmente deitar numa cama, ver um jornal. Não. Se você está cansado, deita. Sim. Pega um louvor, comece a orar, louvar. A partir do momento que você começa a louvar, irmão, automaticamente você sente um refrigério. E ali você já vai levantar com outra disposição. Muitas das vezes você tem um monte de coisa para fazer, mas aquela disposição já é outra. Por quê? Porque você está olhando para Jesus. Porque você está derramando a sua carga. O que Ele fala? Por que Ele fala? Como que eu e você vai conseguir chegar no final dessa corrida? Desprendendo de tudo. Desprendendo do pecado, desprendendo do orgulho, desprendendo, das invejas, da depressão, desprendendo, irmão, daquilo que nos afasta de Cristo. Quando a gente realmente nos se dispõe a fazer isso, a levantar e falar assim: Pai, dirige o meu dia, porque hoje está muito difícil. Quantas das vezes, irmãos, a gente sente alguma coisa e a gente vai a um hospital e a gente precisa fazer um exame e você tem, temor em pegar o resultado do exame? Não, irmão. A gente precisa sim cuidar do nosso corpo. A gente precisa sim fazer aquela bateria de exame a cada 2, 3 anos. Faça, mas fala assim: Senhor, eu sei que o meu corpo pertence a Ti. Aquilo que tiver, Pai, eu sei que o Senhor não vai permitir que eu passe sozinha. Então, quando nós depositamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, o qual esse escritor de Hebreu está dizendo: vocês estão numa corrida, nós estamos numa corrida. Sim, é difícil chegar até o final dessa corrida. Não vai ser fácil. Mas quando você olha para Cristo, o qual Ele suportou tudo por mim e por você, se torna muito mais leve, irmãos. Tá difícil? Sim. Tá difícil. O Pai está disciplinando? Sim. E Ele vai continuar disciplinando a mim e a você. Depende muito de como a nossa vida está. Ele vai continuar. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te escolheu para estar aqui.
Ele te escolheu para ouvir essa pequena repreensão da parte dele. Ele te escolheu para que verdadeiramente você diz: não, esse mês de março não vai ser igual ao mês de fevereiro, vai ser diferente. Esse 2024 não vai ser igual ao 2023. Por quê? Porque eu preciso focar os meus olhos diante da cruz de Cristo. Focar a minha adoração diante de Cristo. Nós precisamos adorar este Cristo todo o tempo, irmãos, em nome de Jesus. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que da mesma forma que muitas das vezes aquele povo estava desistindo do Evangelho e voltando às práticas do judaísmo, quantos que estão hoje, irmãos, desistindo de Cristo por causa de uma desculpa, pastor, de uma pandemia? Muitos não voltaram a umas cadeiras, irmãos, como muitas igrejas estão abertas por aí vazias. Porque é muito mais fácil eu ouvir uma pregação pelo celular, deitado na minha cama, sem esforço nenhum. Então a desculpa que muitas das vezes o povo fala assim: é muito bom, eu estou ouvindo. O culto da minha igreja é online, né? O culto da minha igreja é gravado todo o tempo, eu não preciso ir mais à igreja. Então é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Muitas das vezes tem as coisas boas que acha que você, aos seus olhos, são bons, está te afastando da presença do Senhor. Que eu e você jamais se afaste da presença dele. Que nenhum irmão, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade e nenhum tipo de circunstância venha fazer com que eu e você pare. Não. Com paciência, de passo em passo, que a gente possa estar no foco, até a gente chegar, até encontrar esses heróis da fé. Imagine aí, irmãos, você chegando no céu, ou que o céu desça à terra, que a gente não sabe, encontrando com Moisés, encontrando, com Abel, aquele que primeiro fez o sacrifício e que foi tão aceito por Cristo. Esses homens estão lá esperando eu e você. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos fiquem de pé e vamos louvar o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso, Pai, poder entender e te ouvir. Poder entender, Pai, que o sacrifício de Cristo foi único e só através dele, Pai, que o Senhor tem me dado aqui a oportunidade de estarmos diante da Tua presença, diante do Teu altar. Que Teus filhos aqui esta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles possam ter recebido, Pai, a melhor parte desse maná, o qual o Senhor tem derramado do céu. Que a gente venha aceitar, sim, Senhor, as correções de Ti, Pai, e que seja conforme a Tua vontade, não o que nós queremos, Senhor, mas que se for da Tua vontade, Pai, que a gente possa permanecer firme, porque a gente está em uma caminhada, e essa caminhada, Pai, existe uma esperança lá no final, o qual é uma vida eterna, e nós contemplamos a Ti, Senhor, mais essa noite, por entender, por querer mergulhar cada vez mais nas Suas Escrituras, e poder ver, Pai, o quanto Jesus Cristo é excelente, o quanto Jesus Cristo, Pai, é aquele que o tudo, é o único caminho, é a única verdade que verdadeiramente tem nos libertado do pecado, tem nos libertado, Pai, em nome de Jesus, das coisas que não nos pertencem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor receba cada um das filhas dessa noite, Pai, como melhor oferta dessa noite. Que a gente possa, verdadeiramente, a nossa oração não ficar aqui, Pai, diante dessas quatro paredes, mas que o Senhor possa ter aceito a cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Amém.